Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vários países planteiam seus mortos, seus torturados e se comprometem a nunca mais repetir, não é, esse tipo de agressão à pessoa humana. No entanto, alguns países, como os Estados Unidos, convocaram uma cúpula de chefes de Estado para exaltar a data. Só que eles excluíram muitos países, principalmente aqueles que não rezam pela sua cartilha. E também elevaram, a condição de defesa dos direitos humanos países que comprovadamente fazem execuções sumárias de prisioneiros, muitas vezes extrajudiciais, como é o caso das Filipinas, do presidente e não ditador para os Estados Unidos, o Duterte. Acontece também com o Paquistão, outro violador mor dos direitos humanos. E o que dizer da Colômbia? Da Colômbia, onde quase todo dia se registra um massacre de líderes sociais. E o que dizer da Inglaterra, que acaba de entregar para a extradição aos Estados Unidos o jornalista Julian Assange, pelo simples fato de ele ter descoberto torturas tremendas do exército dos Estados Unidos na invasão do Iraque e do Afeganistão. Nós vamos ver, em primeiro lugar, esta notícia do Julian Assange, aqui no Estadão, de São Paulo, dizendo que Julian Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos. Decide Justiça Britânica. Fundador do Wikileaks poderá ser extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais de espionagem e conspiração. Defesa de Assange diz que ainda pode recorrer da decisão. A Justiça do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira que o criador do Wikileaks, Julian Assange, pode ser extraditado para os Estados Unidos para responder a acusações de espionagem. O australiano, de 50 anos, é alvo de pelo menos 17 acusações criminais nos Estados Unidos, que somadas podem resultar em uma pena de 175 anos de prisão. A gente se recorda que o Julian Assange esteve exilado na Embaixada do Equador, em Londres, por decisão pessoal do presidente Rafael Correa da época. E lá o Julian Assange passou 7 anos até que mudou o governo do Equador e o governo do Equador entregou a cabeça do Julian Assange ao governo britânico. E aí nunca mais se ouviu falar do Julian Assange, que foi preso imediatamente depois daquela decisão, o presidente Lenin Moreno. E aí nunca mais se ouviu falar do Julian Assange, porque esses países, quando prendem e se dizem defensores da democracia, quando faz esse tipo de prisão política, nunca mais se ouve falar. A pessoa fica lá no isolamento total e não se vê nenhuma fotografia. É o caso, por exemplo, do Cesare Battisti, que estava exilado aqui no Brasil, mas que foi extraditado para a Itália. E até hoje ninguém viu mais uma fotografia sequer do Cesare Battisti, que estaria numa prisão lá da Itália. É irônico que essa decisão da Corte Britânica aconteça justamente no Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, diz ainda esse material do Estadão que a Suprema Corte Britânica considerou procedente um recurso movido pelo governo americano
anulando a decisão de um tribunal inferior que impedia a extradição de Assange, com base, em parte, em preocupações com a saúde mental do ativista. No entanto, é improvável que a decisão seja o fim da saga jurídica do caso Assange, uma vez que ainda há recursos jurídicos para contestar o veredito. O ex-presidente do Equador, que se encontra atualmente exilado na Bélgica, justamente porque fez um governo democrático e autônomo, a ponto de dar esse exílio ao jornalista Julian Assange, comentou o paradoxo que é a corte da Inglaterra em entregar a cabeça do Assange aos Estados Unidos, justamente no Dia Universal dos Direitos Humanos. El Día Universal de los Derechos Humanos se cometa tremendo atentado a los derechos humanos de un periodista por el pecado de haber dicho la verdad, porque hay alguien que me diga... Então ele diz que a penalização a um periodista pelo simples fato dele ter simplesmente cometido a verdade, ou seja, enfatizado uma verdade que estava ali escondida pelos documentos secretos dos Estados Unidos. Se mintió Julian Assange, e não é esse o objetivo do periodismo, ser os guardianes da verdade. Então, qual é o objetivo do jornalismo, segundo o presidente, ex-presidente Rafael Correa? É justamente defender a verdade, não é? Los que nos roban la verdad y se sanciona, se castiga, se tortura, se masacra a los que guardan realmente esa verdad. Es un regalo por el Día de los Derechos Humanos. E aí essa jornalista aqui da RT, em espanhol, pergunta ao Assange, não é, sobre aquelas garantias que estão agora oferecendo os Estados Unidos de que o Assange não será, não se submeterá à pena de morte e até poderá ser preso no seu país de origem, a Austrália, desde que antes ele vá para os Estados Unidos extraditado, logicamente. El núcleo del asunto, la primera cuestión es que le están juzgando por decir la verdad, por denunciar crímenes de guerra, y en lugar de sancionar a los criminales de guerra, los criminales de guerra persiguen al que denunció. Por un instante, imagine, si Julian Assange no revelaba secretos y crímenes de guerra de Estados Unidos, sino de Rússia. E aí ele diz o seguinte, olha, se o Assange não tivesse divulgado os crimes de guerra dos Estados Unidos, e sim o da Rússia, ele estaria nessa situação hoje? Ya le hubieran levantado un busto a la entrada del puente de Londres y al lado del obelisco en Washington. Es una doble moral, una hipocresía total. Então ele diz que é uma dupla moral e uma hipocrisia. Pero los que publican la información, el New York Times, The Guardian, El País, ¿y por qué no juzgan esos medios? Es un doble estándar terrible que están tratando de cortar la soga, la cadena por la parte más débil. Realmente es un atentado a los derechos humanos de Julian Assange, a un atentado al periodismo y un atentado a la verdad. Então ele diz que a decisão da corte da Inglaterra é um atentado à verdade, um atentado aos direitos humanos. Em outra matéria aqui do Estadão, reproduzindo material americano, mais precisamente do Washington Post, diz aqui que cúpula pela democracia de Biden inclui países pouco democráticos. Ao criar uma lista de convidados que parece dividir o planeta entre mocinhos e bandidos, o governo americano provocou tensões e provocou que o mundo dificilmente é binário. O Joe Biden, convocou essa cúpula de 110 países dos 193 que existem ali registrados na Organização das Nações Unidas. Então, para os Estados Unidos, aqueles outros países não são democráticos. Agora, são democráticos o Paquistão, não é? A Arábia Saudita, que promoveu o assassinato daquele
jornalista, não é? Na cidade de Istambul, na Turquia. E a Turquia, por sua vez, não é considerada também democrata para os Estados Unidos. O mesmo ocorrendo, não é, com a Colômbia, não é? Convocou a Colômbia, mas expeliu a Venezuela da sua lista de democracia, não é? E agora vamos ver que democracia é essa que consideram os Estados Unidos, não é? Porque na Venezuela não foi o presidente eleito do país, o Maduro, Nicolás Maduro, mas o presidente pensado pelos Estados Unidos e as grandes potências, que não teve um voto sequer, e foi o grande representante venezuelano na ocasião. Mas vejamos aqui essa questão dos massacres na Colômbia. Olha aqui, isso aqui é um noticiário ainda de 3 de maio deste ano de 2021. Novo massacre deixa 6 mortos na Colômbia. 6 pessoas morreram em um novo massacre na madrugada desta segunda-feira. Isso no dia 3 de maio, né, de 21. No sudoeste da Colômbia, informou a polícia em um comunicado. E aí depois diz o seguinte: segundo o Instituto de Defesa e Paz, o INDEPAZ, o massacre, que é um assassinato de pelo menos 3 pessoas no mesmo evento, é o 35º registrado no país naquele ano. Imagina só. 35, isso até maio, imagina até hoje, que ainda não foi feito o cômputo atualizado.